Olá, queridos ouvintes do canal Sintonia de Luz. É muito bom ter vocês aqui novamente conosco. Antes de continuar, eu queria que você desse aí um joinha, se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo. Meu nome é Márcia Solete, eu estou em Terra Rica, no Paraná, aqui na minha casa. E a Elisa está em Mandaguaçu, na casa dela, e nós vamos dar continuidade a um assunto do vídeo anterior. Se você ainda não viu, volte lá para que você possa compreender melhor. Nós estávamos falando sobre a importância das memórias. E eu gostaria que você pegasse uma folha, pegasse uma caneta, desse uma pausa aqui nesse vídeo e que você escrevesse aí nesse papel uma memória positiva e uma negativa do seu tempo de infância. Agora que você já escreveu, eu vou continuar falando e dando uma retomadinha no assunto que nós estávamos falando no vídeo anterior. Eu disse que as memórias, elas são sobrepostas. Então, imagine só que essa é uma memória boa que você teve, uma boa memória. Então, você vai tendo memórias ao longo da sua vida. De repente, teve uma memória que não foi tão boa assim, mas teve outras memórias que são positivas. Se você teve uma memória traumática, o que você tem que fazer para que então essa memória traumática não venha trazer prejuízos para você para o resto da sua vida? Você tem que proporcionar várias outras memórias positivas para que então você possa viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que você merece ter e que Deus preparou para você. Existem também alguns tipos de memórias que são muito importantes, que alguns estudiosos já fizeram sobre esse assunto. Uma das memórias muito positivas é a memória de pertencimento. É a criança se sentir pertencente dentro da sua família. É quando ela não se sente abandonada, rejeitada, mas que ela sente o amor dos seus pais, que ela sente que ela não está à margem, mas que ela faz parte daquela família, que ela é querida, que os pais realmente a amam. E como que os pais podem fortalecer essa memória? Algumas fazendo que tipos de atividades? Uma delas é assistindo filme juntos, comendo pipoca junto, colocando a mão junto ali dentro do local onde está a pipoca, as mãos vão se batendo uma na outra, né? Então o filho sente que ele é importante, que o pai está parando aquele momento para assistir um filme com ele. Outra coisa que é muito importante para fortalecer essa memória é o abraço, o olhar nos olhos e fazer brincadeiras de acampar na sala, pegar um lençol, um tecido, né, cobrir, se esconder embaixo, brincarem juntos. Imagine, né, o tanto que a criança não se sente amada e pertencente quando um pai para fazer isso com ela. A outra memória é a memória de importância. Ou seja, é a criança se sentir importante. É quando o pai valida tudo aquilo que ela tem de bom, que o pai valida as características positivas que ela tem. Você que é pai, você que é mãe, você valida os seus filhos? Você mostra para ele aquilo que ele tem de bom? Você elogia quando ele faz algo correto? Então, isso é muito importante para o fortalecimento dessa memória. Outra coisa que pode fortalecer essa memória é quando os pais brincam junto com a criança, sentam no chão, fazem uma surpresa de amor, algo que sabe que a criança gosta muito, né? E proporciona para a criança. A outra memória é a memória
de conexão de amor. E essa memória é importantíssima, porque nós só nos sentimos amados quando isso é revelado para nós. Então você fala para o seu filho, eu te amo. Você demonstra com atos, com palavras, ou até mesmo com o seu olhar que você ama o seu filho? Ele precisa se sentir amado para que essa memória seja fortalecida. Então, como que nós demonstramos, né, essa memória de conexão de amor? É dizer para o seu filho que você o ama, é colocar limites, porque colocar limites também é demonstrar amor. A criança que faz o que quer, que o pai nunca coloca um limite, ela também não se sente amada. Então é importante você dizer não, é importante você dizer quando a criança não pode fazer algo. Ela não pode escolher o que ela quer comer, do jeito que ela quer comer, a hora que ela quer comer, dormir a hora que ela quer comer. Você que é o adulto, você sabe o que é melhor para ela, porque a criança, ela ainda não tem maturidade suficiente para saber aquilo que é bom e aquilo que não é para ela. Então você, enquanto adulto, deve proporcionar isso. A outra memória é a memória de generosidade. É você mostrar atos de generosidade. É você, enquanto pai, enquanto mãe, dar bons exemplos para a criança, sabendo que você é um espelho e que a criança copia tudo aquilo que você faz. Ela é como uma esponjinha, ela não tem filtro, ela absorve tudo. Então, se você demonstra atos de generosidade, você demonstra boas virtudes, é isso que a criança vai aprender. Então, pense nisso. Que tipo de memória você tem proporcionado para os seus filhos? E para dar continuidade a esse assunto, eu passo agora para a Elisa. Elisa, continua aí falando sobre esse assunto para os nossos queridos ouvintes. Você tem estimulado aí na sua casa essas memórias emocionais para sua família e com os seus filhos que estão aprendendo com você. E tem aquelas famílias que estimulam as memórias um pouco mais positivas e muito melhor. Estimulam memórias de satisfação, de gratidão no seu lar, de companheirismo. Estimulam memórias de paz, de tranquilidade. Tudo isso vai criando um mundo da sua família à sua volta. E existem formas que a gente usa para que isso aconteça dentro do nosso lar. Que formas são essas? Bom, gente, é a forma com que nós vivemos tudo. As escolhas dos programas que nós temos em casa, as escolhas de formas de se alimentar, se é cada um num canto, se você faz isso, se você busca a oração antes da refeição. Então, cada um tem uma forma. Tem também o videogame que cria memórias emocionais nas crianças, as brincadeiras em família, tem a forma com que você se comunica com o seu marido, se comunica com a sua mãe, com o seu pai. Tá longe agora, né? Mas você liga para ele, você conversa. As crianças estão atentas a tudo isso. E não só elas, você também, porque tudo que você comunica, você está estimulando memórias emocionais para ti. E é muito importante a gente pensar sobre isso. O que você também tem recebido para tuas memórias da televisão, ou das redes sociais, ou ainda do convívio com a sua família neste período de confinamento. O que vocês estão construindo juntos? E atenção, não pense assim, tudo que ela falou de ruim, eu acabei construindo já ao longo da minha vida. Gente, tá tudo certo, porque tudo tem um aprendizado na nossa vida, não é?
E é para isso que nós estamos aqui para te ajudar a fazer um pouco melhor da sua vida, da convivência com a sua família. Então não se culpe, não se julgue, para que você não crie memórias julgadoras para ti mesmo. Nós viemos neste mundo para brilhar. Tanto que na palavra de Deus nós encontramos que somos a luz do mundo. E que possamos então descobrir agora como fazer tudo isso de novo e bem melhor. Porque assim como a gente exercita o nosso músculo na academia e ele passa depois de um tempo sem muito exercício, ele exige aquilo lá, mas você não consegue fazer, ele fica ali paradinho um pouquinho. Mas quando você retorna a fazer algum outro exercício, aquele músculo volta a ser estimulado e incentivado. A nossa memória também funciona assim. Se ela era estimulada com certas situações que não eram muito boas, ela pode ser, sim, e deve ser estimulada a novos aprendizados, a desenvolver a paz, a alegria, o amor em família, a boa convivência. Então tá tudo certo. Porque tudo na nossa vida é uma lição, é um aprendizado que a gente leva para o coração aquilo que é bom e aquilo que não é, a gente cuida, trata e cura. Por que é importante você olhar um pouquinho para isso? Eu vou te contar. Tudo que acontece dentro da gente, do nosso corpo, todas as influências são energias que nós recebemos. Desde essas situações que nós citamos aqui para você, é uma energia circulando, de palavra que seja, né? É algo que a criança está recebendo. Por exemplo, nós citamos a televisão, por quê? Muita gente está ficando doente e desesperada com as informações que estão recebendo do coronavírus. Gente, nós sabemos que isso é grave, nós sabemos que tem muita coisa acontecendo que não é legal e que tem que ser cuidada e que nós temos que cuidar da nossa família, inclusive, como já estamos fazendo. Só que deixar isso alimentar como gotas de veneno todos os dias no teu lar é muito mais perigoso e muito pior para ti e para tua família passar por esse momento. Então nós vamos te dizer, nós precisamos cuidar. Isso, e vamos te dar dicas de como melhorar essas memórias emocionais aí para as crianças e para tua vida e para tua família. Tem como a gente cuidar. É só fazer o que a gente chama de uma higiene mental. Vamos aprender um pouquinho o que é isso? É só a gente cuidar mais o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente vive e o que a gente constrói de memória emocional na nossa família. Tudo que a gente vê, tudo que a gente sente nas nossas emoções e que a gente vive e sobre um forte impacto emocional. Olha, essas informações do coronavírus foi um forte impacto emocional muito grande na humanidade. Mas e aí? Isso vai ficar na história? Vai sim. Isso será estudado pelos nossos filhos, pelos nossos futuros netos, bisnetos, na escola futuramente. Sim, vai ficar. Mas e aí, o que você vai fazer com essa informação hoje, para cuidar hoje da higiene mental da sua casa? Isso é que importa. É bom você pensar sobre isso, porque é isso que hoje nós estamos vivendo no presente, para construir um futuro melhor, emocionalmente equilibrado e feliz para as futuras gerações. Porque eu vou te contar, todas as memórias, elas se alojam no nosso corpo. Todas as emoções fortes, traumáticas, elas ficam alojadas no nosso corpo como uma energia, como eu estava te falando. Essas energias, essas memórias traumáticas muito fortes, elas vão lá na frente se manifestar de alguma forma no nosso corpo. E muitas vezes podem se manifestar como uma doença ou um problema de saúde muito sério. O que você espera das memórias emocionais do seu filho? O que você espera construir a partir do momento que você está aqui com a gente aprendendo sobre isso? E a boa notícia é que as nossas memórias emocionais, que tudo isso que nós estamos falando contigo, tudo é reaprendido. A gente pode alimentar as nossas memórias emocionais
e alimentar novas lembranças com coisas novas, porque as nossas células, nossa mente, o nosso corpo está sempre reaprendendo. E claro, sobre repetições de novas coisas. Isso tudo nós ensinamos e nós vivenciamos no coaching integral sistêmico. Se tu quer saber um pouquinho mais sobre isso, entre em contato com a gente, que nós vamos te ajudar. Agora eu quero falar para ti um pouquinho, relembrar um fato muito interessante que aconteceu durante a história da humanidade. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Que triste, gente. Quantas coisas tristes, horríveis nós tivemos nessa história da humanidade. Você sabe quantas pessoas, depois dessa Segunda Guerra Mundial, tiveram doentes? Quantas tiraram suas vidas? Muitas pessoas, os números são imensos. Mas quantas também souberam aproveitar a oportunidade e fazer tudo novo e tudo melhor para a sua vida e para a sua família? Muitas pessoas. Muitas pessoas estão dizendo, inclusive, que nós vivemos, neste momento da humanidade, como uma guerra. Porém, uma guerra, graças a Deus, sem armas, mas algo letal que está machucando e matando muita gente, que temos que ter muito cuidado. E eu quero te lembrar, como o nosso tema aqui hoje é para te ajudar nas memórias emocionais da tua família, eu quero te lembrar do filme A Vida é Bela. Tu já assistiu esse filme? Neste filme A Vida é Bela, existem coisas muito interessantes e lições incríveis pra gente. O que aconteceu lá? O ator, ele interpreta, né, um romance muito bonito do filme, com comédia, mas que se passou também dentro dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. O ator, ele interpreta, né, um pai que é levado para o campo de concentração com o seu filho pequeno de 5 anos, em meio ao horror que assustaria muito aquela criança de 5 anos. Aquele pai, com todo carinho, com todo amor do seu coração, constrói memórias positivas, memórias de esperança, memórias de algo diferente, como se estivessem num jogo. E eu não vou contar todo o filme para ti. Então, agora a gente vai compartilhar contigo um pouquinho do que a gente está fazendo na nossa casa, porque não pense que a gente não tenha muitos desafios, viu? Estamos passando também por muitos desafios para que a gente possa conseguir se adaptar a essa nova fase, que é passageira, a gente não sabe até quando, que é momentânea, mas que a gente sabe o que melhor a gente tem que fazer aqui na nossa casa. E, mais ainda, evitar informações traumáticas para os nossos filhos e para a nossa família no geral. Como que nós estamos fazendo? Existem 3 tipos de pessoas nesse momento da quarentena. Pessoas que estão aproveitando a sua vida para colocar em dia livros, para colocar em dia relações, né, com a família, aproveitar o momento, para colocar muita coisa em ordem. Outras estão procurando culpados. A culpa é desse, a culpa é daquele. Está buscando uma forma de justificar algumas coisas que estão acontecendo no mundo. E outras não estão fazendo nada. Você se encaixa onde? E mais, se você se identificou com alguma situação dessa, beleza, dá para mudar ainda, viu? Aonde você quer se encaixar, sabendo que tudo na nossa vida tem uma consequência. Que consequências você quer criar, tanto na questão de memórias emocionais da sua vida, da sua família, quanto também da sua própria existência, para o mundo que você vive, para o mundo que você está vivendo aí. Então eu vou te contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em casa com as crianças.
Aqui em casa, a gente tem procurado fazer bastante brincadeiras com as crianças. A gente conversa bastante com eles. Eles trouxeram da própria escola a informação do coronavírus. A gente não teve como evitar essa informação para eles. Porém, a gente procurou trazer da seguinte forma, que é algo sério, algo que está acontecendo no mundo, mas que eles estão muito protegidos porque nós cuidamos deles, porque nós amamos eles. Procuramos informar eles que os casos são graves. Se na tua cidade o caso é grave, a gente te orienta a você procurar falar com a sua família, com o seu filho, que vocês estão tomando os cuidados necessários, porque vocês se amam muito, porque vocês têm que se cuidar bastante. Então, indicar, orientar as crianças sobre as coisas que elas precisam fazer, como higienizar as mãos, estar sempre se limpando, comer frutas, coisas saudáveis, criando imunidade no seu próprio corpo. Porque, gente, sinceramente, não dá, né? Só porque tá em casa vai comer besteira todo dia, o tempo todo. No início a gente começou a fazer isso. Aí a gente conversou, meu marido e eu, a gente falou, vamos parar, né? Tem que ter o dia da besteira, tem que ter um dia pra gente fazer isso. As crianças gostam. A gente faz também elas participarem muito de fazer um bolo, ou de fazer uma panqueca, que eles gostam bastante, um almoço, alguma coisa assim, eles adoram. A gente brinca com eles de gincana, inclusive aqui no sítio dos meus tios, a gente trouxe várias coisas junto com a minha prima, a gente se organiza e a gente faz várias atividades aqui para as crianças também no sítio dos meus parentes. Uma outra coisa bem importante que a gente procurou também ter na nossa casa nesse período como algo certo para as crianças não esquecerem, é que assim, todos os sábados era rotina na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, todos os sábados, onde quer que a gente estivéssemos até viajando para outro estado ou viajando para outra cidade, nós comparecemos nas reuniões que acontecem na nossa igreja. Então isso a gente tinha já como uma rotina, um costume. O que a gente passou a fazer? No sábado a gente continua fazendo na nossa casa, a gente acompanha pelas redes sociais, né? Cada igreja tem se organizado de uma forma. A nossa igreja também, a minha igreja, se organizou para continuar trazendo para a gente aquilo que a gente recebia. Então a gente procura sempre se organizar com as crianças naquele mesmo horário, no sábado, e nos reunirmos, só que até estender um pouquinho mais. Porque enquanto a gente estava lá na igreja, eles têm uma aulinha, né, que eles recebem lá os ensinamentos de Jesus na linguagem deles. Então a gente também passou a adaptar na nossa casa esse costume religioso, continuar com ele. A gente passou a pegar da nossa igreja esses conteúdos e desenvolver com os nossos filhos. Acabamos reunindo também alguns primos que são próximos, né? E eles também estão participando. Enquanto eu falo, imagino que vocês estão aí acompanhando algumas imagens. Isso cria uma memória muito forte e positiva de confiança nos nossos filhos, de confiança em Deus, de confiança no futuro, de esperança de que o mundo pode ser melhor a partir deles, inclusive, que serão aí o futuro do nosso país. Eu quero aproveitar e citar aqui um pensamento de dois escritores que eu gosto muito. Um deles é o escritor Paiva Neto, lá da minha igreja, que ele fala o seguinte: se nós oferecemos lixo para as crianças, elas vão oferecer lixo para o mundo. Mas se nós oferecemos para as crianças amor, alegria, compreensão, consequentemente é tudo isso que elas vão oferecer para o mundo. Então é disso que nós estamos falando com você aqui no vídeo. Cuide o que você está oferecendo para os seus filhos. Cuide o que você está oferecendo para você. Porque isso tudo você vai oferecer também para o mundo. E também o Dr. Augusto Cury, escritor, que ele diz: um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Então a gente pode aprender tudo novo e que possamos aprender aquilo que de fato
vai trazer muita produtividade para nossa família. E se formos falar, gente, muitas coisas boas estão acontecendo com esse coronavírus. Vamos olhar o lado positivo disso? E é isso, gente. Queremos que você fique com esse conteúdo, com essas novas coisas aí na sua vida, na sua família. O que você vai fazer de novo? Quais as coisas melhores e mais positivas você vai procurar criar na sua vida de memórias emocionais? Exercite, faça aquela faxina que a gente conversou. Exercite aí na sua casa coisas melhores, coisas boas para você e para sua família. O mundo parou, mas a gente sabe que muitas coisas boas não pararam. O amor não parou, nós não paramos de acreditar no mundo melhor. Eu imagino que você também não tenha parado de se exercitar, de fazer muitas coisas, como muita gente tem feito aí na sua casa. Continua, às vezes, trabalhando em home office. Muita coisa, sim, está acontecendo para melhor ainda no mundo. A gente tem visto aí nos jornais, alguns noticiários, que até mesmo lá em São Paulo, por exemplo, que o costume era de ter sempre a poluição na volta. O sol voltou a brilhar melhor, né? O céu voltou a parecer mais bonito, mais belo lá na cidade de São Paulo e em outras cidades também no mundo inteiro. Eu soube também de rios que voltaram a aparecer golfinhos, peixes que há muito tempo não aparecia. Então, quanta coisa boa tem acontecido no mundo depois de tudo isso, né? Que possamos aproveitar essas coisas boas e olhar para elas, para tornar também o nosso mundo cada vez melhor. Aliás, um outro vídeo nós vamos trazer depois, eu vou trazer lá no meu Instagram um outro vídeo falando sobre o meio ambiente, porque tudo isso que está acontecendo no mundo é devido à falha que nós tivemos com o meio ambiente. E não são só as grandes empresas ou buscar aquele culpadinho para isso ou para aquilo, não, viu? Somos nós. Eu vou te contar o que nós podemos fazer para melhorar o nosso mundo e o nosso meio ambiente. Aguarde lá no meu Instagram que logo logo você vai ter esse vídeo para você saber e fazer aí na sua casa algo incrível que vai ajudar o meio ambiente e você também. Muito obrigada, gratidão por estar com a gente. Mais esse vídeo aqui de memórias emocionais. Gratidão por nos acompanhar. Beijos de luz.